gente. Julie Lua, uma mulher além dos tempos, que exala talento, que respira literatura. Mãe da quebrada, mãe atípica, mãe guerreira, que impulsiona os filhos. Mulher preta, assistente social, poeta, escritora, produtora cultural, idealizadora da biblioteca comunitária Contos de Fada Periférico, com ênfase em literatura infantil afrocêntrica. A escritora que vai do 8 ao 80 na magia da escrita, que brinca com as palavras, que transmite nas suas poesias o grito calado na garganta de muitas mulheres. Uma mulher que inspira outras mulheres. Um exemplo de resistência e talento literário. Essa é a escritora Julie Lua, nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por essa apresentação. Eu não sei se eu sou tudo isso, não. Você é uma mulher referência, você é exemplo, tanto para mim como escritora, tanto para muitas mulheres que sonham em ter um livro, que sonham em batalhar pela literatura, principalmente aqui na Praia Grande. Conta para mim um pouco sobre a sua trajetória como escritora, como tudo começou. Então, eu nunca me vi escritora. Eu não tinha uma referência de mulheres que escreviam, muito menos mulheres pretas. Mas sempre gostei muito de ler. E sempre frequentei muito biblioteca. Livro sempre foi um lugar assim, de refúgio. Mas assim, não me via escrevendo, né? Não me via. E aí, em 2015, eu passei por algumas situações de violência e a escrita foi uma forma de desabafo, de desaguar. Então, eu apanhei. E naquele momento eu tenho, né, como eu falei, sou mãe de quebrada, tenho filhos, então eu fiquei com medo de fazer um escarcéu e piorar a situação, então eu comecei a escrever poesias sobre violência que eu sofria, sobre dores de maternidade, violência cotidiana que eu via na rua, no dia a dia, e que eu também não podia reagir. E aí a escrita foi tomando esse lugar assim de voz, de salvação, de bote, mas nunca me vi escritora. E aí uma pessoa me falou assim pra mim, olha, por que você não investe nisso? Vai ter um concurso, que era o Lene Morato. E eu falei, vou me inscrever, na pior das hipóteses. Aí fui eu com meu livrinho, né, debaixo do braço, meu caderninho, escrevia no caderno minhas poesias. E aí fiz uma poesia, não ganhei o concurso, mas dei muita sorte, porque foi quando eu conheci o Panda, a Dona Ludmara e o Fernandes. E aí, daí em diante, eles me introduziram, assim, na literatura, principalmente o Panda, que já vinha desse corre há mais de 20 anos, e acho que foi muito destino me dando esse empurrãozinho para ser escritora, assim. Não ganhou só a oportunidade de ser escritora, mas também ganhou um marido. Foi isso, assim, a gente se conheceu num concurso de poesia, eu acho, a poesia juntou a gente, né, tipo, a literatura, foi os deuses aí da literatura juntando a gente, ganhei um companheiro, ganhei amigos, ganhei um mundo novo. E consegui sair desses lugares de dor também, através da escrita, através desse lugar de cura mesmo. Inclusive, a minha admiração ao Panda. O meu início também foi através dele, porque a primeira antologia que eu participei, né, tava vivenciando aquela situação de hospital com a minha mãe. Jamais imaginei. Foi através do Fernandes também, que uma mãe de um amiguinho do Pietro passou o telefone e falou assim: olha, eu li um conto seu, essa pessoa escreve e tal, e enviou. E através dele, do Fernandes, eu conheci vocês. O Gotas, né? A antologia. Isso, O 3. Gotas de Vinagre, o terceiro. Foi a primeira antologia, na verdade, o primeiro livro onde tudo começou para mim também. Então, eu sou muito grata ao Panda. E foi mágico. Foi um momento mágico e foi o único livro que minha mãe, mesmo já inconsciente, eu pude entregar para ela no hospital. Caraca! Então, assim, tem uma memória vinda de vocês. Você tocou num assunto importante, né? A questão da violência contra a mulher. Na sua opinião, qual a importância da literatura no combate à violência contra a mulher? Assim, eu não vou falar de uma forma geral, vou falar de uma forma específica. Para mim, foi um bote salva-vida, porque
Numa situação, assim, a princípio de emergência, aquilo me proporcionou gritar. Então, o meu ex chama Maguila, ele é um cara forte, tal. Então, assim, se eu revidasse naquele momento, no contexto da situação, eu ia piorar a situação, e a escrita foi me ajudando a entender até os meus direitos, assim, sabe? De procurar ajuda, de procurar uma defensoria pública, de expressar tudo ali, né? E de quebrar essa barreira até do medo. Então, para mim, a escrita foi ajudando. Quando eu publiquei o Mulher do Fim do Mundo, que aborda um pouco disso, eu me senti muito contemplada. Assim, as outras mulheres iam falar assim: olha, essa sua poesia aqui que fala disso, aconteceu isso comigo. E aí eu tinha aquela sensação de puta que merda, porque era bom e era ruim, porque acontecia com mais mulheres. Então, e as dores da maternidade, então tudo isso acontecia com outras mulheres. E aí, ao mesmo tempo que eu me sentia muito acolhida, muito abraçada pelas minhas vivências e a empatia que a literatura trazia, né? Aquilo foi me formando amigas. Hoje eu tenho, assim, uma rede de apoio de mulheres, e que eu conheci através da escrita. E isso me salvou, sabe? Assim, isso me fortaleceu. Eu acho que é esse lugar de cura, de ajuda, de escrever. Mas do fundo do coração, eu gostaria de que, né, não tivesse tantas mulheres que se identificassem, porque é muita mulher que vinha falar assim comigo: olha, essa dor aqui. E assim, são diversas formas de violência, né? Então tinha a questão da maternidade solo, do abandono, da sobrecarga. E aí você vai entendendo quantas violências você passa, que você nem denomina, que você nem imagina, abuso psicológico, né? Em todas as esferas, para além da agressão física, da agressão verbal, e que quase todas as mulheres passam, né? Então, eu espero que a gente não precise escrever só nossas dores, que a gente possa escrever também nossas vitórias, nossas conquistas, porque também, senão, que nem diz o Emicida, né? Resumir a gente a nossa dor é dar um algoz, dar um prêmio pro algoz, né? Você tocou no assunto do Mulher do Fim do Mundo. É um livro no qual, assim como as fases da Lua, você transmite as suas fases e transformações. Conte-nos um pouco mais sobre o processo de escrita desse seu primeiro livro. Então, aí foi esse processo. Eu não pensava em lançar um livro, de me ver escritora, nada. Eu tinha um caderno que tinha poesias. E aí o Panda começou a olhar, né? Bem Panda, assim, pegou ali o caderno e falou: olha, dá um livro. E eu falei: tá, mas eu não tenho nem interesse em contar isso, porque não era um orgulho, né? Eram coisas de dores e tal. E falei: tá, e aí todos os meus livros são por editais. O mercado editorial é caro, né? Você mais que ninguém sabe. Ele é caro, ele é trabalhoso. Às vezes as pessoas não têm ideia também, principalmente pequenas editoras, como que é esse processo, né? De diagramação e tal. Então, tudo isso dá um trabalho. E Além para do você. trabalho, a falta de valorização também. Exato, é aí, né? E também, assim, imprimir em pequena quantidade fica mais caro ainda, que era um outro fator. Então, eu não vi, no momento, condições de publicar um livro. E aí veio a Aldir Blanc, que foi 2020. Falei: bom, vou Plena reunir pandemia. no meio da pandemia. E eu tinha participado de alguns outros processos anteriores de formação. Então, eu fiz colaboradora no Procomum. Eu já tinha participado de alguns processos de estudos, de trabalho, de grupo de GE, de GT. Então, eu já estava mais ou menos entendendo a base de um edital, né? O que é um objetivo, o que é uma justificativa. E eu escrevi sem pretensão. Passou, veio e eu falei: cara, é isso, lancei, né? E aí o Mulher do Fim do Mundo, tem até que uma foto, né, mostra da capa. A capa foi o Fernandes que escolheu a foto, essa divisão de fases, porque eu acho que minha vida tem sido muito isso, essa lua que ora tá minguante, ora tá cheia, e depois volta para uma lua nova e vai recomeçando. Então eu acabo um ciclo e eu já começo a pensar num outro. Então eu queria dividir isso. Então ele é isso, né? Eles são as fases de dor, de recomeço e ali de uma nova mulher, né? Que vai nascendo para além de ser mãe, para além de ser essa mulher social. Então ele foi essa brincadeira poética que deu muito certo, que aí eu me empolguei. Quando eu vi que deu certo no Mulher do Fim do Mundo, eu falei: vi um caminho.
E também vicia, né? É É. aquele gostinho de terminou um edital, a gente já inicia outro com aquela fé, com aquela coragem, com aquela perseverança de realizar também os nossos projetos, de É. colocar em O Sérgio prática. Vaz fala da maldição da poesia, né? Que escrever é uma bênção e é uma maldição, porque é esse lugar um pouco assim, né? De vício, de você precisar daquilo. Ele te cura, mas você vai indo, né? Eu brinco que é entre o caos e a calmaria. Pode ser também. O Bonde das Pretas foi seu segundo livro. Conte um pouco sobre o processo de escrita e inspiração. É um dos seus livros mais famosos, que você chegou aí para Bienal com ele. Conta um pouquinho para nós. Ah, então, o Bonde, ele é assim. Se você lê hoje a maioria das escritoras pretas, a gente vai estar trabalhando ainda igual Carolina, a dor, né? E eu acho que o mercado editorial ainda quer também muito da nossa dor. Então, ele vai evidenciar escritoras que colocam esse lugar. E aí eu me incomodava um pouco com aquilo, porque eu gosto de ler romance, eu gosto de ler mocinha, assim. E elas não parecem nada comigo, então, sei lá, Bridget Jones, sabe? Assim, meio atrapalhada. E ao mesmo tempo que parece, não é a mesma vivência, né? Tipo, a maioria é londrina, enfim. E aí eu queria escrever uma coisa mais assim. E que não fosse só nesse lugar de dor. Eu queria escrever uma história que eu não vivi. Então, ele é uma ficção, ele é um romance de 4 amigas e ele vai indo nesse lugar de liberdade. Então, ele vai falar sobre 4 amigas vivendo uma viagem num carnaval, onde acontece muita coisa. Então, assim, elas alugam uma casa que é igual o lugar Airbnb, né? Lindo. Aí, quando você vai lá, tem ar-condicionado, tem tudo, você chega lá, malemar tem chuveiro elétrico. E aí, a partir daí, elas vão vivendo aventuras, vão vivendo a liberdade. E é uma ficção. Só que, como eu me coloco como personagem, é até engraçado. Todo mundo jura que é real, né? Então, assim, eu escrevo muito para leitura de busão, então eu gosto de escrever para ler rápido, assim, não é uma leitura enrolada, né? É quase machadiano, assim, os capítulos são curtinhos, então as pessoas se identificavam, ficavam curiosas para saber se aquilo era minha vivência real, e eu falando, gente, eu fui mãe aos 16, óbvio que não é real. E aí eu acho que se empolgaram, né? Gostaram desse lugar. Tem um pouco de. é, o povo fala pra mim falar erotismo, pra mim é putaria. Mas tem um pouco disso, Essa é a Júlia. tem um pouco dessa brincadeira, dessa liberdade sexual. Ele vai abordar racismo? Vai. Não vou deixar de abordar a questão social. Acho que todos os meus livros abordam um lugar social, vai abordar uma perspectiva da mulher, mas ele é principalmente uma leitura recreativa, sabe? Assim, uma leitura para você ler no busão mesmo, uma leitura para você não sair e debater sobre aquilo. E aí eu acho que foi isso que a galera gostou, né? Porque eu vejo que tem muita gente que assim fala, eu não gosto de ler. Às vezes não é que não gosta de ler, mas você não quer ler uma determinada coisa, né? Não quer. Na escola a gente tem a leitura obrigatória, mas é diferente você ter uma leitura por prazer. E o bonde, de alguma forma, ele desperta esse prazer de diversos lugares, não do lugar sexual, mas da risada, de tudo. Então, acho que ele ficou fácil de ler. E aí ele me impulsionou ainda mais. Agora, me conta um pouquinho sobre o seu terceiro livro. O tempo passou e veio o seu terceiro livro, Carta para as Escritoras, um livro no qual existem mulheres da literatura que marcaram sua trajetória. Conte-nos um pouco sobre o processo de escrita e homenagens, principalmente as homenagens através das suas perspectivas. Então, aí esses dois são PROACs. O primeiro foi Aldir Blanc. E aí, do Cartas, eu acho que foi um desafio para ver se eu sabia escrever. Porque os outros dois eu achava que era sorte. Então, um foi Minhas Poesias de Dor, o outro foi um romance de putaria. Eu falei, cara, vamos ver se eu sei escrever de verdade, vou me desafiar. E aí, aí nessa altura eu já tinha mais referências de mulheres pretas, não só as famosas, não só Carolina, não só Conceição, mas aí eu já conhecia a Dona Mazé, né? Então, eu já tinha um outro lugar para escrita, um outro olhar para a literatura, já conhecia muito mais gente. E a minha ideia foi escrever cartas como se de fato eu conhecesse todas elas intimamente. A Dona Mazé eu conhecia, que a carta dela é carta para Orum, que Orum é o céu da Umbanda. A Dona Mazé era católica, mas enfim.
Então é uma carta como se fosse... É uma carta póstuma, né? Tipo... E aí eu falo, seu retrato ainda tá na minha sala. E ele tá lá mesmo, e continua. E ela foi para mim uma pessoa que me marcou muito. E eu escrevo essa carta para ela, escrevo carta para Carolina. Para Carolina eu sempre escrevia uma carta. Depois que eu li Carolina, eu tinha a impressão que eu conhecia ela. Porque a Carolina Maria de Jesus é uma mulher que ela vive nos anos 60, no Canindé, mas que ela é muito atual. A gente está aqui, e aí a gente desce na Costa Silva e você vai encontrar uma Carolina empurrando um carrinho com latinha. Você vai encontrar uma mãe de 3 filhos na subsistência, né? Fazendo faxina. Enfim, ela catava papelão. Hoje o que dá dinheiro é uma latinha. Você encontra a Carolina. E eu conversei, eu sempre conversei com a Carolina, assim, tipo, amiga, me ajuda aqui que eu tô num BO. E ela sempre de alguma forma, através da literatura, me dava uma resposta. Eu ia para uma exposição, eu sentia alguma coisa de gente doida. E aí eu comecei a fazer isso com outras escritoras. E eu acho muito engraçado porque quando você vai lendo escritoras negras, tem esse lugar da dor. E tem um lugar que, assim, em diferentes culturas, você vai pegar a Chimamanda, né? Uma escritora nigeriana. Tem um outro contexto, Nigéria, África, outra cultura. Mas você vai ver ali o machismo, você vai ver ali a opressão. Então, assim, você se identifica, sabe? Tem uma outra escritora africana que eu gosto muito, e o livro dela se chama Cuda Maria do Rangel, em Moçambique. Então você também vai se identificar ali desse olhar social, da mãe solo, o que às vezes é solo, mas tá com cara e o cara não fortalece. Pô, no Brasil é a mesma coisa. Que Né? acontece em tantos lares. Tanto que a amiga que tá bem é exceção, não é regra, né? Então, a Angela Davis também. Então, eu fui escrevendo para essas mulheres e vendo a similaridade e para Djamila, né? Djamila para mim é uma enorme referência. Eu conhecia a Djamila, assim, eu fui entregando tremendo livro para ela. E aí, assim, são cartas ao mesmo tempo que são poéticas, mas são cartas assim de amigas. E é uma forma também de incentivar. A minha ideia com cartas é o quê? É incentivar a leitura de mulheres pretas, que as pessoas leiam esses textos e vão procurar saber quem é Dona Mazé, quem é Karine Costa, quem são essas escritoras que nem estão hypadas, e que elas voltem a escrever cartas, porque eu tenho uma impressão que, legal, a gente tem e-mail, tem WhatsApp e tal, mas a gente não escreve mais cartas, nem pra gente mesmo. E eu, assim, abro a caixa do correio, é sempre conta, é sempre boleto. Eu comecei um movimento de voltar à escrita de cartas. Então, às vezes, eu escrevo uma carta para mim mesmo, para minha achar daqui a 2 anos. Escrevo uma carta para uma amiga e mando, sabe, para ela ter uma notícia boa de mim ou uma notícia legal pelo correio. Então, ele também veio nessa ideia poética do retorno às cartas. O seu quarto livro, A Fada da Quebrada, publicado através do edital da LPG, é a sua introdução ao universo infantil. Vejo você como uma fada da quebrada, que incentiva o interesse pela leitura, livros, gibis, atividades culturais. Conte-nos um pouco mais sobre esse Você livro. sabe como que veio a história, né, da fada, você lembra? Que foi uma chamada que você fez, e aí eu rascunhei, né, eu mandei para você, eu não lembro se publicou, eu acho que não publicou, e aí eu falei, tenho essa história, e eu fui mudando, né? Eu fui alterando, ela era de uma forma, e aí foi indo para outra, e era muito um olhar de pesquisa social, assim. Eu sou tia da pintura, faço pintura nas festas e gosto de fazer principalmente festa de comunidade. E era sempre uma mulher. Eu acho que tem algumas, eu falo que eu tenho alguns duendes de quebrada, mas a grande maioria são mulheres de baixa escolaridade, baixíssima renda, sabe? Aquela menina que não tem nada, que às vezes tem 4, 5 filhos, mas ela dá um jeito de mesmo ela não tendo nada para dentro de casa, ela vai dar um jeito de fazer uma festa para 400 crianças. E assim, uma magia, alguma coisa assim, são mulheres muito fortes. E acho que foi uma forma de homenagear elas. Eu distribuí por toda a Baixada atrás dessas fadas. E aí, sempre que eu encontro uma mulher dessa, eu entrego o exemplar, né, da fada. E para mim foi muito legal, assim, essa brincadeira também de entrar no mundo infantil. Eu tinha um certo medo, porque quem escreveu putaria, será que dá conta de escrever um infantil? Conheço bem essa história. Então... Fica aquela marca, parece que aquela marca registrada, as pessoas esperam que você faça só aquilo. vai escrever só o erótico, o sensual. Quando você vai do 8 ao 80, publiquei algo infantil, todo mundo, nossa, se surpreende.
E aí, então, bom que se alguém me entende. Te entendo. E aí foi muito legal mesmo, assim, muito legal. Esses dias eu vi uma chamada também para uma antologia, acabei até rabiscando ali uma outra coisa. Eu acho que os meus livros, nem você falou, eles trazem ali um lugar social muito forte em todos, né? E trazer isso para o lúdico também é uma forma de liberdade. Assim como era lá no Mulher do Fim do Mundo expressar minhas dores, trazer para o lúdico com essa leveza e por esse lugar positivo de homenagear essas mulheres também foi um lugar muito feliz de liberdade. Eu estou bem contente com esse último. Qual a importância do acesso à cultura para os jovens da periferia? Acho que é fundamental. Eu acho que dentro de vários direitos que é privado na quebrada, a cultura é dos direitos assim que não e educação, né? Aliados assim, que a gente tem que lutar com todas as forças para manter isso dentro da quebrada, para crescer, para ter fomento, porque é a primeira coisa que te é tirado, seja financeiramente, né? Porque você tem o dinheiro contado primeiro para o que é considerado necessidade básica, né? Para mim, livro devia vir como necessidade básica junto com a cesta, né? Então, assim, já é tirado a partir lá do primeiro momento, né? Você poder ir num teatro, você ter um acesso, é fundamental para o teu crescimento, para você entender a sociedade ao redor, né? E a periferia, ela é como se ela fosse, não é como se ela fosse, ela é de fato excluída, né? Ela fica afastada, ela não se sente pertencente. A gente está aqui na Praia Grande, a gente tem o PDA. Hoje você for na periferia e perguntar quem da quebrada frequenta ali, mesmo quando o teatro é gratuito, eles não conseguem, seja pelo busão, né? Uma mãe vai levar um filho numa peça, depois ela vai ter que pensar nesse valor do busão, ou até pelo lugar de pertencimento. Tem gente que me pergunta, Lua, com que roupa que eu vou? Eu falo, com a que você tem, cara. Mas é o lugar do pertencimento, né? Para quebrada é ainda assim, esse lugar de não é para mim. É igual eu falei ali, a literatura não me via nesse lugar, né? Eu sempre me vi, era muito mais fácil eu me ver num espelho de uma faxineira. E não tô tirando o mérito, né? Demérito nenhum, mas é o lugar que querem que a gente fique, né? Então, para a periferia, eu acho fundamental você ter acesso. Eu sempre que posso, eu levo teatro de rua, eu levo circo, eu luto, eu brigo, porque é fundamental esse acesso. Para você crescer como indivíduo, para você poder se olhar no espelho e se reconhecer como pessoa, né? Qual a importância da literatura infantil afrocentrada, que é algo que você tem tão nítido, tão evidente nos seus projetos? Então, é que louco. Quando eu era criança, a gente é de uma época da Disney, né? Então, assim. E aí, não tinha uma princesa negra. Hoje você vai ter. Porque o capitalismo é muito inteligente. Ele vai produzir também, né? Ele vai ver como esse mercado tá, né? Mas quando eu tinha era a Bela, a Cinderela. E aí eu não me via. Eu não me via num livro. Nenhum livro contava uma história minha, né? Então, assim, na escola, o que uma criança negra vai aprender sobre cultura negra é um pouquinho de Zumbi. E olha lá, né? Ela vai passar a vida toda ouvindo que... Ou quando nós éramos crianças, a menina do laço de fita. Não tinha. Não tinha. A personagem negra infantil mais conhecida, sempre que eu faço uma palestra eu pergunto, qual personagem de livro infantil negra você lembra da sua infância? É a tia Anastácia. Né? E aí a tia Anastácia está numa posição de subalternidade. Então, assim, você ter referências, para mim é muito importante, muito. Eu acho que eu vou curando a minha infância, assim. Toda vez que eu trabalho a questão da identidade com as crianças, eu vou curando as dores daquela menininha que não tinha referência. Então, quando eu construí a biblioteca, eu queria ter essas referências, né? Livros que empoderassem essas crianças. E aí, nisso, eu tinha um acervo antirracista, e aí, se você me permitir só explicar também para o público a diferença, né? É fundamental ser antirracista, entender que o racismo está na nossa sociedade e, como a Ângela diz, tem que se não basta, né? Tem que ter uma postura antirracista, ok. Mas o afrocêntrico ele é diferente, ele vai trabalhar a parte dessa pauta, porque o racismo ele vem da pauta da branquitude.
Se a branquitude não fosse racista, não teria. Agora, o afrocêntrico ele vai trabalhar diretamente nesse lugar de cultura, né? De uma cultura de diáspora, de uma cultura religiosa. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu sou da Umbanda, mas eu fui ensinada a dizer que eu era espírita, para sofrer menos preconceito. E aí, com outras religiões, né, porque nem você entrevistou pessoas que trabalham esse tema, já trabalham esse empoderamento das crianças. Você vai ver uma Bíblia infantil, vai ter toda uma parte estética para incentivar. E por muito tempo as crianças da Umbanda não tinham nem essa referência de literatura, nem nada. E o afrocêntrico, né, você vai encontrar, por exemplo, livros Mãe Beata de Iemanjá, que vai trabalhar isso, que vai trabalhar essa autoestima negra, que vai trabalhar essa construção, que vai contar essa história a partir de um outro viés. Então, você vai ter livros que contam a história do povo banto, do povo iorubá, né? Que vai trabalhar nesse lugar de construção histórica mesmo. Então, ele não pega a pauta da luta antirracista, porque ele simplesmente não aborda a parte da branquitude. Ele se concentra na parte da questão negra africana diáspora, né? Então ele é um pouco diferente. Eu ainda estou engatinhando e também estou entendendo que assim não dá para me chegar na quebrada com o pé na porta e falar, vamos falar de questão afrocêntrica, porque a quebrada, por vezes, nem vai se reconhecer preta. Uma criança parda, ela não necessariamente vai se reconhecer negra, então é um trabalho também, né? Então eu vou da literatura antirracista, que faz ela entender ali, né, o que essa sociedade, o racismo provoca na vida dela. Então, assim, tem o livro Amor de Cabelo, né, que vai trazer, ou O Pequeno Príncipe Negro, que é uma versão do Pequeno Príncipe, que ele vai trazer um pouco mais esse lugar antirracista, e aí vou ter outros livros que aí já vão mais para o afrocêntrico, é um pouco do equilíbrio. Você tem um projeto lindo, que é a Biblioteca Comunitária Contos de Fada Periférica. Um local mágico no qual você proporciona momentos que exalam cultura para as crianças. Conte-nos um pouco como surgiu a biblioteca, quando e quais são as atividades realizadas. Então, é o que eu falo, essa literatura foi me consumindo, né? Ali na minha apresentação você falou que eu vivo ali na literatura, e foi isso. As pessoas começaram a levar livro. Assim, a Lua trabalha com livro, vamos levar uma caixa de livro lá, vamos levar não sei o quê. E eu recebia muito livro didático, porque é um problema o que você vai fazer hoje com o descarte do livro didático, né? Na nossa época, a gente usava os mesmos... O que teu irmão usou, você tinha que usar. Hoje, não. Todo ano tem uma compra das prefeituras e tal. E eu comecei a receber muito livro, mas eu falei, vou montar, então, essa biblioteca a partir desses princípios. Eu quero livros que trabalhem a questão negra, que trabalhem a diversidade, que trabalhem a inclusão, que trabalhem o feminismo. E, então, vou montar esse acervo. E aí eu pleitei um edital da TID Setúbal, que era um edital recorrente, consegui essa verba e fiz essa compra. Por hora a biblioteca está dentro, o espaço, né, o acervo, acho que está com 1.000 e poucos livros, está dentro da minha casa. A gente fecha a rua para fazer as atividades, oficina, circo, teatro, a gente fecha a rua. Empresta o quintal, às vezes, né? Vamos falar da vizinha. Não, vários vizinhos emprestam quintal. Enfim, é muito comunitário. Esse ano a gente vai conseguir ter um espaço, vai conseguir realizar esse sonho de ter esse espaço cultural, mas de qualquer forma tem o muro da minha casa, tem o pegue um livro, leia e devolva quando puder, porque é uma ideia de desburocratização. Então, livros infantis que não fazem parte do meu acervo vão para lá. Incentivo pelo Gibi, pelo HQ, que é uma porta da leitura. A Turma da Mônica, desde sempre, é uma porta de leitura. Então é isso, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho contínuo. Há 3 anos, a gente está desde 2021, estamos indo já para o 4º e na batalha. Como você introduz o seu conhecimento como assistente social nos seus projetos culturais? Inclusive, está passando a foto da sua formatura. Ai, nossa, foi um sonho que eu falei, assim, eu sou lua de fases. Agora, meu próximo objetivo é biblioteconomia. Já que eu estou aqui, né, vou manter, né? Pretendo fazer esse ano, começar a faculdade de biblioteconomia. Então, o serviço social, eu acho que eu tenho muito esse olhar, né, de tentar entender tudo, que nem eu falei assim, ali no Mulher do Fim do Mundo eu já via uma injustiça, uma abordagem policial mais violenta, eu já escrevia sobre aquilo. Eu tenho esse olhar social para o mundo, para as minhas relações, e
E aí, quando eu comecei o serviço social, eu comecei até de uma forma muito romântica, que eu acho que a maioria das estudantes começam de, ai, nossa, que lindo, vou, né, salvar o mundo. E aí, não. Não, mas essa luta pelo direito, seja pelo direito da educação, a cultura, ela faz parte do serviço social, né? O serviço social trabalha a luta pelo direito, pelo acesso de todos, essa contradição do capital, né? O serviço social nasce na contradição do capital. Então, entender isso e colocar em prática hoje, para mim, é fundamental. Como eu falei, hoje eu quero ter um espaço físico e eu tenho projetos que eu quero fazer um mapeamento social da área dos bangalôs. Então, eu estou no Caiçara, que é uma área gentrificada, é zona 1. Então, assim, é uma área, sei lá, que não é periferia, mas que tem periferia dentro, né? Na Tupi também você tem uma área inteira que é uma favela dentro de uma área que pseudo-nobre, que não é. Então, quero entender essas famílias que a prefeitura não tem esse cadastro, fazer esse cadastro, pleitear para a gente tentar fazer um parquinho na área ali central do Caiçara. Então, acho que o serviço social me ajuda a entender a necessidade do território no projeto, entender a necessidade de um trabalho desse dentro dos projetos, ele vai caminhando junto. Você se sente realizada na literatura? Muito. Muito, eu me encontrei muito, assim. Eu me sinto, é o que eu falei, é uma maldição às vezes. Às vezes eu me sinto um pouco frustrado, porque é o que você falou. Fazer edital é muito bom, mas te dá frustrações, né? E te dá obrigação. Eu não tenho uma outra renda que não veja essa, então eu tenho. Não é a Lua gosta de fazer edital, gente? Não. E o edital, ele é um lugar de competição, ele é um lugar, tipo assim, eu quero ganhar, eu quero torcer por você, mas às vezes a vaga é uma, entendeu? Eu disputo com o Panda, né? Então, assim, é muito complexo. É um lugar também de dores, né? Tipo, quem tá ali sabe, né? Edital de etapa é um inferno, porque você passa na primeira, na segunda, eu vou ganhar, você perdeu. Então, tem lugares ainda que eu quero entender um pouco melhor para construir num futuro sem tanta competitividade, assim, quero trabalhar para além disso, né? Mas, ao mesmo tempo, me sinto que eu me encontrei amigos, encontrei pessoas, mudou minha vida, sabe? Mudou minha perspectiva até para os meus filhos hoje poderem olhar e falar, cara, eu posso fazer uma faculdade, minha mãe conseguiu fazer, eu posso fazer. Então, me sinto muito feliz. O que a Lua de hoje diria para Julie de 2015, 2016? Porra, continua lendo, e enfia o nariz no livro, continua lendo, não se importa, continua lendo, continua escrevendo e bota fé. Bota fé que vai dar certo. Continua ouvindo o rap, que vai dar certo. Eu queria te dizer que eu te admiro muito. Você é uma referência. Dizer que tanto você quanto o Panda fazem parte da minha história, do meu início. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, eu me emocionando, no último episódio, mas que não seja o último, que existam outros, para que outras escritoras, outras mulheres que fazem a diferença no mundo e na literatura estejam aqui. Agradecer a sua presença, agradecer o Panda por ter acreditado na minha poesia, por levar esse recado para ele, dizer que ele faz parte da minha história de uma maneira muito especial. E te agradecer. Muito obrigada. Te admiro, me inspiro em você e muito obrigada. Cara, muito feliz mesmo, muito emocionante, assim. Ai, eu tô tentando também segurar aqui. Muito, muito feliz. E ficou, que nem eu falei, fico muito feliz a gente ter se cruzado. Hoje ter visto o Pietro grandão, assim, foi... Ai, muito, muito bom também saber que a literatura cruza a vida de tanta gente, assim, que faz a diferença. E eu vejo o quanto você tem ajudado, apoiado e feito a diferença na vida de outras pessoas. Que a gente consiga continuar através da literatura fazendo, nem que seja trabalho de formiguinha, mas contribuindo para esse lugar melhor. Obrigada. Para você. Esse projeto faz parte da LPG. Muito obrigada a todos que nos acompanharam.